Olá pessoal, estou aqui com a Desirê. Vamos falar sobre pessoas que não perdem peso. Desirê, por que algumas pessoas, por mais que tentem perder peso, não conseguem perder peso? Bom, são vários fatores. Vamos considerar que essa pessoa, primeiro, é metabolicamente saudável, né? Ou não tem grandes alterações hormonais, não tem nada que impediria o processo, né, de perder peso. Acho que um grande problema, primeiro, é colocar o padrão no peso corporal, né? Colocar como referência principal o peso corporal. Porque muitas vezes, quando a pessoa melhorou a alimentação, está com treino de qualidade, o que pode acontecer é aquela troca que não é troca, que a gente fala na prática clínica, né? A pessoa perde gordura e às vezes ganha um pouco de massa, às vezes troca de 1,5 kg, 2 quilos, e isso já surte um resultado muitas vezes na roupa, ela já se sente melhor com a roupa mais larga, mas a balança ela fica estática, ela então não muda. É aquela velha história da diferença entre perder peso e emagrecer. Exato. Muitas vezes as pessoas começam um programa de emagrecimento, digamos assim, elas não perdem nenhum peso, então se ela está muito focada no peso da balança, ela vai achar que não aconteceu nada, né, que não teve sucesso, mas pode sim ter havido troca de massa, ela perde massa gorda, ganha massa magra, o que é super desejável do ponto de vista da saúde, né? Claro. Então, no fim das contas, ela só está focada no resultado menos importante, que é o peso na balança, certo? E que é complicado, né? Porque toda academia tem uma balança, né? Ou lá na própria área de treino, ou no vestiário. E aí as pessoas, elas ficam ali obcecadas com aquele valor. E hoje em dia a ciência não sabe explicar muito bem, né, Gui? Mas parece que algumas pessoas têm um peso padrão, que o corpo ele não oscila muito daquela, não quer muito sair daquela faixa. E aí a pessoa quer fazer grandes mudanças corporais e isso também não vai conseguir esse resultado todo que ela gostaria. Esse peso padrão que você mencionou tem a ver com aquela teoria do set point, não é isso? Exatamente. Você quer explicar um pouquinho melhor para o pessoal? Pode explicar. Eu não estava esperando isso. Pô, tem a ver com a teoria... Exatamente. Então, a teoria do set point, ela falaria que nós temos um peso corporal padrão, e aí o que muda muitas vezes é isso, é essa composição corporal. No modelo animal, isso é muito melhor definido, né? Então, por exemplo, até eu lembro que no meu estudo de mestrado, que eu utilizava 2 dietas diferentes nos animais, o peso entre os grupos era muito parecido, né? Era praticamente o mesmo, não deu diferença. Só que quando a gente fazia lá a análise da composição corporal dos animais, dos ratos, tinha um grupo lá que tinha muito mais gordura que outro. Então, e parece que humanos também têm um mecanismo de sobrevivência, né? O corpo ele não quer perder uma grande quantidade de peso corporal. Ele entende isso como uma agressão, como uma ameaça, né, à sobrevivência. Então, ele quer sempre manter naquela faixa. Então, basicamente, segundo essa teoria, nosso organismo ele é capaz de, digamos, lançar mão de mecanismos compensatórios. Exato. Para toda vez que, quando ele está com um peso estável, toda vez que ele sai dessa estabilidade, quando ele começa a se distanciar dessa estabilidade, o organismo tenta meio que voltar para o que ele estava antes. Exato. Né? Então as flutuações elas vão ocorrer meio que próximas desse ponto que seria o set point, né? Exato. O peso, o padrão, a partir do qual o peso corporal dele vai variar, certo? E aí é um grande problema, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa foi lá e ela ganhou 10 quilos. E aí o que acontece é que ela quer voltar a perder esses 10 quilos. E será que o corpo dela vai querer? Ou ele está entendendo aqueles 10 quilos como um novo padrão, né? Ou um meio termo aí. Então, parar de focar um pouco nesse peso corporal, então esquecer um pouco a balança e focar principalmente como a pessoa se sente, até mesmo porque treinando melhor, né, outras coisas vão melhorar a qualidade de sono, diminuir a ansiedade, a melhor disposição. Então, colocar outros fatores de sucesso no tratamento, né, do que não só o peso corporal padrão. Exato. Mas tem outros fatores que também podem interferir nisso. O principal deles é que as pessoas elas focam muito ainda no aumento de atividade física. E aí o que acontece? Tem estudo mostrando, né, estudo, é uma teoria nova, que fala, por exemplo, que muitas vezes a pessoa vai lá, ela aumenta o gasto de atividade física e antigamente a gente achava que era aquele modelo aditivo. Então vamos lembrar quais são os componentes do gasto energético. Taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, que é o quê? Quanto de energia a pessoa precisa para sobreviver. Para manter o metabolismo ali funcionando ao mínimo, né? Exato. Efeito térmico dos alimentos. Isso. Que é a energia necessária para digerir e absorver e processar os alimentos.
E o terceiro, que é o gasto com atividade física. Que é tudo que a gente faz, né? No dia. A gente se mexendo, né? Digamos assim. Exato. E aí o que acontece? A taxa metabólica basal e o efeito térmico dos alimentos não tem muito como a gente mudar consideravelmente através de estratégia nutricional ou através de atividade física. Por mais que as pessoas se foquem muito nisso, né? Exato. A gente vê muitas estratégias. Acelere seu metabolismo. Exatamente. A gente sabe que a chance disso funcionar bem é muito pequena, né? E ela pode até funcionar bem no curto prazo, no longo prazo aquilo se perde. Exato. Né? E aí o que acontece? Tem estudo mostrando que esse gasto final, que é onde a gente poderia modular mais da atividade física, a gente achava que quanto mais atividade física a gente fizesse no nosso dia, maior seria o gasto. Mas tem estudo mostrando que, por exemplo, o que acontece é a pessoa vai lá e faz uma aula super intensa de crossfit. Então ela treinou 1 hora no dia dela. E aí o que acontece no restante do dia? Ela fica super cansada e tende a ser menos ativa no restante do dia. Ela tende a ser menos ativa no restante do dia, podendo até equiparar esse gasto. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, segundo a teoria do efeito aditivo, você teria um aumento linear do gasto energético total. Quanto mais exercício você fizer, mais você aumenta, né, o seu gasto total de forma linear. Isso, eu já vou colocar o gráfico aqui para vocês verem. Isso. Bom, agora tem uma segunda forma de olhar para isso, que é a teoria do efeito limitado, segundo a tradução do Bruno aqui. Em inglês é constrained. O mimic é truncado, vocês escolham a de vocês, mas é constrained o nome em inglês. Que leva em conta que quando uma pessoa faz mais exercício, em algum momento do dia, no restante do dia ela tende a fazer menos exercício, então o incremento, ao invés de ser linear, ele passa a ser, digamos, curvilíneo, ele tem uma tendência a se estabilizar depois de um certo momento. Então aquela história de quanto mais você fizer exercício físico, mais você vai emagrecer... Mas você vai gastar e, consequentemente, né, emagrecer... Perde essa noção de linearidade. O que a gente... eu acho que a informação nova aqui é que a gente não pode esperar uma relação linear entre o quanto que você faz de exercício com o quanto que você gasta com o quanto que você emagrece. Acho que esse é o ponto principal. E não só, né, só para falar que essa teoria, ela não fala só desse gasto de atividade física com outras coisas do dia. Ele também fala de alguns processos metabólicos internos que começam a diminuir o gasto. Sim. Então, o sistema reprodutivo seria um dos principais. Eles falam até sobre o próprio tecido adiposo diminuindo o próprio gasto de energia do tecido. Então não é só que você vai ficar mais parado, porque aí você fala, então vou ficar atento para ficar mais ativo no meu dia como um todo, que é ótimo. O que está de acordo com aquela teoria de que nosso corpo meio que flutua. Exato. Tem mecanismos para tentar manter a homeostase, né? Exato. Então, assim, tem coisa que você consegue controlar. Então, por exemplo, ficar mais atento se o dia que você faz um treino intenso, você realmente não fica mais parado, às vezes não vai tanto ao banheiro, não levanta tanto a pegar água no trabalho, né? Mas tem outros processos que você não consegue controlar, nem comendo gengibre, nem com canela, né, Gui? Mas isso aí é engraçado, porque tem assim, desde a década, eu não sei se é de 70 ou de 80, que tem um estudo muito legal do grupo do professor Claude Bouchard, do Canadá, né? Isso. Que ele fez um estudo com uma restrição energética bastante severa. E, se eu não me engano, ele manteve isso por algo próximo de 120 dias. Eu não lembro os detalhes de cabeça. A gente coloca a referência aqui, quem quiser ver os detalhes, vê lá o estudo. Mas é algo mais ou menos assim. E ele viu uma perda de peso linear no começo dessa dieta. E essa perda de peso deixa de ser linear, apesar do gasto energético ser o mesmo, né? O déficit energético ser o mesmo durante todo o estudo. O déficit não, né? A redução da ingestão energética, o que mostra claramente que o nosso organismo, depois de um certo tempo, já começa a ter essas adaptações no sentido de, peraí, estou perdendo peso demais, eu preciso reduzir a minha taxa de perda de peso e tentar voltar. Então isso a gente já sabe há muito tempo, já está bem demonstrado isso. Está ficando mais bem determinado, né? E é interessante até como essa teoria surgiu, né? Ela ficou mais robusta, que foi através do estudo da tribo de aborígenes na Tanzânia. Né? Eu não conheço, me conta esse estudo. É muito interessante esse estudo, que é do Speakman, que ele foi analisar, tem essa tribo de aborígenes que tem exatamente, né? Não dá para saber, mas o estilo de vida que os caçadores-coletores teriam. Então eles são muito estudados para saber, né, como é que é o perfil metabólico. Porque eles são extremamente ativos, é isso, fisicamente extremamente ativos. E
ia falar sarados, mas assim, fortes, né? Então, assim, é o que a gente imagina que seriam os aborígenes mesmo. E aí você esperaria um gasto energético altíssimo, fora do comum para essas pessoas, né? Ele chega a colocar uns dados, eu não vou lembrar, mas como se eles corressem ou fizessem quase 8 a 12 km por dia, sobem árvores, caçam, né? Tem que pescar, então é realmente bem ativo. E viu que o gasto calórico deles, quando comparado com a média da população americana, não é tão diferente. É superior, obviamente, mas não é pouco absurdamente superior como não. A gente esperaria, né? Não. Então é assustador quando você pensa que né, obviamente que a gente não está falando de saúde, tá, gente? Porque o perfil metabólico, a gente não está falando disso, a gente está falando só de gasto calórico. Né? Gasto energético. Então é um dado que, né, que você fala, poxa, né, um fica sentado o dia inteiro vendo TV, o outro fica ativo o dia inteiro, como é que podem gastar praticamente a mesma coisa, né, ou ser tão similar? Então mostra, e se a gente for pensar evolutivamente, né, a história de evolução do nosso corpo, faz sentido que o corpo tenha essa defesa. Porque se a gente ficasse ativo, né, se nossos antepassados ficando ativos o dia inteiro, gastassem muita energia, como é que eles iam comer tudo isso quando não tinha fast food? Os mecanismos de economia metabólica, a gente pode dizer assim que são bem preservados ao longo da evolução, não só nos humanos, né, mas em praticamente qualquer espécie. Claro. Não faz sentido qualquer organismo vivo sair queimando energia sem o menor propósito, né? Então, metabolicamente, a economia, acho que a economia metabólica é algo que sofreu uma seleção positiva ao longo do curso evolutivo, né? Então, acho que é importante até para a pessoa começar um pouco a alinhar as expectativas dela, né? Porque começa a aumentar a atividade física, e aí quanto disso pode ser metabolicamente para a saúde, claro, tudo tem um limite, mas o exercício é fundamental, tá, gente? Não vamos deixar perder isso de vista, a gente está falando só um dos motivos que podem atrapalhar. Mesmo porque tem gente que começa a fazer exercício, ou começa a fazer dieta, ou os dois, e começa a contar as calorias. É isso que eu ia falar agora, e que é o terceiro espera uma fator. Perda de peso que bata, né, que as contas fechem exatamente com as calorias que eles usando aplicativo, perdendo, né? O relógio falou que hoje eu gastei tanto, eu comi e talvez tanto. até seja assim no começo, mas como a gente já discutiu aqui, logo depois de um pouco tempo, nosso organismo começa a lançar a mão desses mecanismos adaptativos e não vai mais ser linear, as contas não vão fechar por muito tempo. E aí tem esse terceiro fator que o Gui já começou a falar agora, que é sobre a alimentação. A gente sabe que existem pessoas que são compensadoras e pessoas que são não compensadoras também. Que significa o quê? Que aí a gente está falando não do gasto energético, mas da ingestão energética. Da ingestão energética. Então, por que a pessoa pode não perder peso? Ela pode até não perceber, mas muitas vezes, no dia que a pessoa fez atividade física, ela tende a aumentar um pouco o consumo calórico dela. E muitas vezes o que eu vejo na prática clínica, Gui, é que é sempre aquela coisa assim, mas é um pedacinho, é uma mordidinha, né? Mas no final do dia, esses inhos vão se somando e aí acaba prejudicando. Então tem pessoas que vão sim conseguir perder bastante peso, ou melhor ainda, emagrecer, fazendo atividade física, aumentando a alimentação, porque eles vão comer menos e vão se manter ativos durante o dia, mas tem pessoas que não, acabam compensando. E aí é importante entender quem é você, né? Qual o fator que pode estar atrapalhando nesse, vamos falar agora de emagrecimento, se for o caso. Então você sabe que você não está nem perdendo peso, nem emagrecendo. E aí é importante avaliar, né, como profissional, o que pode estar atrapalhando ali no seu processo. E por fim, acho que vale dizer que se você não perde peso, você não emagrece e você está fazendo exercício físico, isso não quer dizer que você não tenha benefícios. Não. A pessoa que faz exercício físico, mesmo que não perca peso, mesmo que não emagreça, mesmo que não perca gordura visceral, né, a circunferência da cintura, essa pessoa tem sim benefícios metabólicos, redução de risco para uma série de doenças, até de mortalidade. Portanto, não encare esse resultado como um fracasso. Continue o seu programa de exercício físico. Acho que a gente pode até falar, né, que o sedentarismo, né, o que seria a não prática de atividade física, ou ficar muito parado, com comportamento sedentário durante o dia, é um estado pré-doente. Sim, né? sim. Então as pessoas falam, elas se vangloriam às vezes por fazer atividade física 2 vezes no dia, 2 vezes na semana. Claro, é ótimo do que nenhuma, mas tem que colocar atividade no dia a dia. É importante, né? Não ficar sentado o resto do tempo, né? Exato. Sedentário o resto do tempo. Exato. Então veja como é que você pode, além de tudo, claro, a gente está falando de perda de peso, falando de emagrecimento principalmente, mas veja como você, no seu dia, tem que pensar acima de tudo em saúde. E atividade física para isso e alimentação saudável é fundamental. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like no vídeo e até o próximo. Até.